A gente terminou a aula passada definindo a pós-modernidade como a incredulidade sobre os meta-relatos, ou sobre as metanarrativas. A partir disso a questão, onde a gente vai encontrar legitimidade? O que a gente faz quando a gente não acredita mais em nenhuma metanarrativa? Essa questão ela fica muito forte para o pós-moderno e isso explica muito a rejeição e a incompreensão do que seria a pós-modernidade, do qual então Nietzsche, Foucault, Richard Roth, Deleuze e muitos outros pensadores são adeptos, ainda que digam ou não digam que são. Eu gostaria de trazer nessa aula, então, um filósofo norte-americano chamado Richard Roth, século XX. Ele tem um artigo chamado O Declínio da Verdade Redentora e a Ascensão da Cultura Literária. E nesse artigo ele vai comentar que, muitas vezes, a pergunta feita a muitos pós-modernos, ou muitos filósofos de modo geral, você acredita que a verdade existe? Na verdade, esconde uma outra pergunta, que não é exatamente essa. Essa outra pergunta seria: você acha que há um término para o inquérito? Um modo de saber como as coisas realmente são e que compreender o que é esse modo nos dirá o que fazer com nós mesmos? O que seria o inquérito? O inquérito, de certa forma, para Roth, é a própria filosofia, é a própria indagações religiosas, indagações científicas, né? Todo mundo que está buscando respostas está fazendo perguntas. Quando as pessoas perguntam, você acredita que a verdade existe? De certa forma elas estão perguntando, você acha que algum dia a gente vai parar de fazer pergunta? A gente vai encontrar essa verdade que nos dirá como as coisas são, e a partir dessa garantia que a verdade vai nos dar, a gente vai parar de fazer perguntas? Então quem que é o pós-moderno para Richard Roth? O pós-moderno é a pessoa que vai dizer não. Ele não está dizendo não à verdade, ele tem um conceito de verdade, mas esse conceito de verdade não é tão amplo, não é tão definitivo. O inquérito vai sempre existir, a gente vai estar sempre se perguntando sobre justiça, sobre o universo, sobre as nossas vidas. Uma série de questões que são importantes para nós seres humanos não vão chegar num ápice que a gente vai chamar de verdade e vai terminar tudo. Não vai ter um momento em que a humanidade vai falar, agora a gente respondeu tudo, agora a gente tem a resposta definitiva para essas questões filosóficas que viemos nos perguntando há 2.600 anos, ou para as questões religiosas que viemos nos perguntando desde sempre, porque as questões religiosas e culturais estão em todas as culturas praticamente. Se surge um grupo de seres humanos, começa a criar uma cultura, já começa a surgir essas questões. Para o pós-moderno, essas questões não vão ser respondidas definitivamente nunca. A gente sempre vai ter espaço para essa atividade filosófica, sempre vai ter espaço para dúvida, para o ceticismo. A gente sempre vai estar formulando e reformulando essas questões de inúmeras maneiras. Essa é a natureza da nossa racionalidade, da nossa vida, da nossa cultura. E as pessoas que não acreditam que existe um término para esse inquérito são acusadas de frivolidades pós-modernas, né? Besteira, são um bando de pessoas que não querem saber de verdade, são pessoas que não estão nem aí, que são relativistas, que são irracionalistas. A ideia de Roth é combater isso, combater esse ideal relativista e racionalista, mas sim professar que não existe um término para o inquérito. Então ele vai cunhar o termo verdade redentora e se opor a ele. O que é uma verdade redentora? Fazer uma pergunta para você: o que eu devo fazer com a minha vida? Devo ser filósofo? Devo entrar em alguma causa nobre? Devo me drogar? Devo buscar prazer? Devo ser um bom pai? Ser um bom amigo? Enfim, o que eu devo fazer com a minha vida? Essa é uma pergunta central para todo ser humano. Verdade redentora seria a verdade que vai trazer a redenção. Seria a verdade que, ao responder essa pergunta, você vai se encontrar redimido. Você acertou. Para o pós-moderno, essa pergunta ela não é uma questão de verdadeiro ou falso. O que você vai fazer com a sua vida vai depender de uma série de fatores, vai depender de quem você é. Você tem toda uma ampla liberdade para escolher o que vai fazer com a sua vida e não existe uma resposta verdadeira ou falsa. Não quer dizer que não existem coisas que vão ser melhores ou piores. Vão ser melhores ou piores de acordo com a sua própria avaliação, com avaliações de outras pessoas, com a avaliação da sociedade, etc. Mas não existe no universo
uma resposta prévia, que um dia a gente vai encontrar qual que é essa resposta e vai terminar o inquérito. Então a questão, o que devo fazer com a minha vida, vai estar aberta para todo ser humano, sempre, para sempre. Todo ser humano vai ter que se fazer essa pergunta em algum momento, e ele nunca vai ter uma verdade redentora que vai responder da maneira correta e definitiva o que ele deve fazer com a sua vida. Isso é ser um pós-moderno. Nas palavras de Hort, uma verdade redentora seria então um conjunto de crenças que encerraria de uma vez por todas o processo de reflexão sobre o que fazer com nós mesmos. Então, de certa forma, pelo menos nesse sentido de verdade, a questão o que é verdade vai ser substituída pela questão o que há de novo. Então, quando a gente for procurar questões de justiça, não existe uma justiça única, uma justiça transcendente que nós estamos procurando. O que existem são inúmeras concepções de justiças, umas são melhores que outras porque salvam mais indivíduos, porque incluem mais indivíduos, porque funcionam melhor, porque repartem melhor a riqueza, porque dão dignidade ou não. Tudo questões que estão dentro da própria cultura. O máximo que a gente pode fazer é, a partir de uma questão, uma concepção insuficiente de justiça, buscar uma nova. O que há de novo? Será que já veio uma outra concepção de justiça que a gente possa substituir pela antiga que está insuficiente? Será que a gente tem uma justiça melhor? Será que tem como ser mais justo? A gente vai estar sempre perguntando como ser mais justo. A gente nunca vai chegar no fim do inquérito. A gente nunca vai terminar, nunca vai achar justiça ideal. A gente sempre vai estar numa estrada em busca da justiça, e essa busca da justiça não é frívola, ela é importante. A gente pode ter uma vida significativa dedicada a ela. É importante entender que esse conceito de pós-modernidade não é um retrocesso. Pelo contrário, ele busca sempre ir adiante, ele está sempre buscando ampliar os nossos horizontes. Ele está sempre buscando novas formulações das nossas práticas culturais, sociais, políticas, éticas, para que a gente possa estar num constante aperfeiçoamento das mesmas. Veja bem, é um constante aperfeiçoamento porque não existe o fim do inquérito, não existe um momento onde a gente vai transformar essas questões filosóficas, culturais, éticas, religiosas em uma verdade com V maiúsculo. Então Hort vai terminar o artigo falando: a única fonte de redenção é a imaginação humana. Não é tanto a verdade que vai nos trazer redenção, é a imaginação. Porque quando você precisar decidir o que você vai fazer com a sua vida, você vai precisar ser criativo, você vai precisar pegar todas as possibilidades que você tem e aplicar e tentar escolher uma. Você vai ter que em algum momento bater um martelo e traçar um rumo para sua vida. Quando você traçar esse rumo para sua vida, possivelmente as coisas não vão sair exatamente como você quer. Então você vai ter que novamente usar a liberdade, a criatividade e a imaginação para se adequar, para mudar de rumo se necessário, ou para fortalecer esse rumo, ou para se adequar e continuar a seguir o rumo, mas agora fazendo concessões. Então eu entendo que esse ideal é muito interessante, que leva a gente a pensar a filosofia de uma maneira diferente de uma tradição que buscava resolver a filosofia em algum ideal de verdade. Não é um abdicar da verdade, mas é uma completa reinterpretação do conceito de verdade. Pelo menos algumas verdades. Ninguém está falando de 2 mais 2. A gente está falando dessas verdades filosóficas, religiosas, que sobre o que fazer, sobre o universo, sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que é justo e injusto. Essas verdades, elas não têm um término, elas são sempre uma prática social, uma prática que requer a imaginação humana, que requer a liberdade e que requer um diálogo, que requer o que o Hort vai chamar de diálogo livre e aberto. Uma grande invenção da imaginação humana é o diálogo livre e aberto. A ideia de que, se porventura a gente não tem garantia nenhuma de uma verdade que vá garantir a justiça, o melhor que a gente pode fazer é permitir esse diálogo livre e aberto, para que a gente esteja sempre discutindo sobre justiça, para que as pessoas que estão se sentindo injustiçadas sempre possam dizer: eu me sinto injustiçado por causa disso, para que a gente possa sempre aperfeiçoar a justiça. A justiça nunca vai chegar numa verdade. Já parou para pensar que seria estranho? Imagina que se agora os filósofos falarem: a gente descobriu o que é justiça, agora a gente termina, agora tudo que o mundo precisa fazer é obedecer esse ideal de justiça que atingiu a verdade.
Não é mais interessante a ideia de que a justiça é um ideal da razão que a razão nunca alcança, mas que a razão também não consegue deixar de buscar. Então, a imaginação humana, a liberdade humana e o diálogo livre e aberto são ferramentas que vão sempre nos colocar em direção a esse conceito de justiça, porém, quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se afasta, porque não existe um término para isso. Essa foi uma aula sobre Richard Roth num curso sobre Foucault, porque Foucault, embora não trate dessas questões de maneira direta, isso tudo a gente pode tomar como evidente para Foucault. Foucault não está em busca de uma verdade redentora, Foucault pressupõe que a verdade redentora não existe, Foucault não acredita num término para o inquérito, Foucault não acredita nesse conceito de verdade que encerraria de uma vez por todas as questões filosóficas. Foucault compartilha de Roth esse ideal de que é sim a liberdade, a imaginação e o diálogo que vão, de certa forma, causar uma série de transformações sociais, e a partir dessas transformações a gente vai resolver alguns problemas, e ao resolver esses problemas vai criar um outro sistema que vai ter uma série de outros problemas, e assim por diante, sem que em algum momento a gente termine esse projeto chamado humanidade. O que acontece é que Foucault está muito mais interessado e voltado com as energias para essas relações de poder que impedem que aconteça esse diálogo livre e aberto, que impedem que inúmeros seres humanos participem desse processo imaginativo, esse processo dialógico, esse processo de liberdade, né? Então tem inúmeros seres humanos que, por sofrerem uma série de relações de poder autoritárias, não têm acesso a tudo isso que a gente falou aqui, que para Roth, então, é um pouco a tarefa da filosofia. Quem gostou, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que as aulas de Foucault continuam.